pastores das igrejas brasileiras estão contrários às Escrituras. Muitos deles não são irrepreensíveis. Tem casos e mais casos de adultério. E muitos casos de filhos e filhas de pastores fazendo coisas piores do que pessoas que nunca nem sequer ouviram pregar o evangelho. Ele segue no verso 7. Ele diz assim, verso 7: porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Aqui então ele vai repetir o termo indispensável, que ele seja irrepreensível, e depois ele vai trazer algumas características. Não arrogante, não se irrita. Nós vamos tentar trabalhar um pouquinho sobre isso. Então veja, ele repete que o candidato seja irrepreensível. E agora ele trará coisas que este homem não deve ser. A gente leu anteriormente as coisas que ele deve ser. Ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes. Agora, o que é que ele não deve ser? Ele, primeiramente, verso 7 diz, irrepreensível, depois ele diz, não arrogante. O termo aqui pode ser traduzido também como orgulhoso ou obstinado, presunçoso. Assim, uma pessoa com essas características não tem como ser amigável e hospitaleira, que inclusive são as condições depois que ele vai trazer. Então, o candidato ou o pastor que for obstinado, arrogante, ele não pode ser dispenseiro das coisas de Deus. Pois quando uma pessoa que é arrogante, ela nunca cede ou se recusa a ouvir os outros, ele acaba somente olhando para si mesmo. Uma pessoa que somente escuta a si mesmo, o seu coração, não escuta os demais, ignora as coisas que os membros falam, ele não é um pastor, ele é um ditador, ele é um arrogante, ele é contrário às Escrituras. Então, muitas das vezes, nós vemos igrejas em que pessoas eles se levantam e acabam dominando sobre uma igreja, uma denominação, e acaba decidindo dos mínimos detalhes da vida dessas pessoas. O que deve fazer, o que não deve fazer, o que deve usar, o que não deve usar, o que deve comer. Isso aqui é um problema grave, porque ele não vai ouvir e nem vai ceder, e ele também nunca vai querer ouvir o contrário, nunca vai aceitar que está errado. Então, por exemplo, quer descobrir se aqui, por exemplo, ou em outros lugares, algum pastor, alguma pessoa que você admira, ele está enquadrado nessa parte de arrogante? Converse algum dia com ele, tente debater com ele, questione ele. Se ele se tornar arrogante, ele não te der ouvidos, se ele se recusar a admitir que está errado por algum motivo, ele está desqualificado para ser pastor. Então, quantas das vezes nós conhecemos pessoas ao nosso redor ou na televisão que somente nesse primeiro ponto já estão descartadas da lista paulina, mas que por causa da igreja brasileira estão ainda atuando no Brasil. Ele continua, ele diz, agora, alguém que não se irrita facilmente. Isso aqui parece meio óbvio de ser dito, mas o apóstolo Paulo faz questão de relembrar. Em Levítico 19, verso 17 e 18, diz assim, não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. E ainda em Colossenses, capítulo 3, verso 12, diz assim, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se profundamente de compaixão, de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor.
que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados, em um só corpo, e sejam agradecidos. Então, uma pessoa que ela se irrita facilmente, que ela não tem paciência, que ela debocha dos irmãos, ela também não está qualificada para o ofício. Ele continua e segue, não apegado ao vinho. E aqui é um ponto interessante que muitas das vezes nós acabamos esquecendo e não analisando com cuidado. Mas eu irei comentar aqui. Aqui eu quero destacar que não somente a embriaguez, ou seja, o alcoolismo, o excesso de bebida alcoólica, é condenada nas Escrituras. Não somente isso. E nesta passagem, pois desde o Antigo Testamento se aconselha aos sacerdotes e reis que se absterem do vinho durante o exercício do seu ofício. Ou seja, ao longo do Antigo Testamento e do Novo também, mas principalmente no Antigo, nós temos passagens onde Deus orienta os sacerdotes, os levitas, pessoas durante a atividade sacerdotal, ministerial, e reis também, em Provérbios, a se absterem de vinho ou de bebidas alcoólicas. Mas não somente de bebidas alcoólicas. Porém, também sobre qualquer tipo de substância ou qualquer tipo de droga moderna que traga o mesmo efeito e consequência. Ou seja, qualquer tipo de coisa que faça a pessoa perder o domínio próprio, falta de raciocínio lógico e básico para exercer as suas funções e a impossibilidade física para exercer o seu ofício. Isso aqui, essas características que nós vemos, não estão somente no uso de bebida alcoólica, mas também das outras drogas. O uso de outras drogas, muito comuns nos dias de hoje, também se enquadram no mesmo princípio bíblico. Isso é importante porque tem muitas igrejas surgindo em que é liberado o uso de qualquer tipo de droga. Tem cantores que se dizem que se converteram, mas usam várias drogas e falam que não tem problema porque não está escrito na Bíblia lá tal droga, tal droga, tal droga. Mas pelos ensinos gerais da Escritura, nós podemos depreender que não somente a bebida alcoólica, aqui o excesso de bebida alcoólica, não apegado ao vinho, mas também qualquer tipo de substância